Graças a Deus, mais uma vez juntos aqui para falarmos um pouquinho acerca dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então vamos rogando a Ele que, através de seus trabalhadores, aqueles espíritos que já praticam a verdadeira caridade em nome dEle, que possam nos auxiliar, nos inspirar e que possamos sair daqui com o coração um pouquinho mais acalentado nesse ensinamento maravilhoso, nesses ensinamentos maravilhosos que nós temos à disposição e que cabe a nós, falando em disposição, termos disposição para ler, reler e principalmente colocar em prática. Graças a Deus. O tema que nos foi proposto hoje, ele está no Evangelho à Luz do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no comecinho ainda, no capítulo 4. E o título desse capítulo é Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos falar especificamente de dois itens no final do capítulo, no final desse capítulo, que é o item 24 e o item 25. Juntando os dois, o título ele até que fica curtinho, que é Limites da Encarnação e Necessidade da Encarnação. Quem trouxe essa mensagem, na verdade, é uma derivação do que nós temos lá a partir da questão 138, 139 em O Livro dos Espíritos, aí vai 160, 161, até a 170. O capítulo, ele fala, o subtítulo, né, do capítulo em O Livro dos Espíritos, ele fala sobre a encarnação dos espíritos. E aqui nós começamos com uma quase pegadinha, né, com uma questão interpretativa. Por quê? A pergunta de Kardec é sobre encarnação, limites e necessidade da encarnação. E nós falamos muito em reencarnação. Então é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para delimitar bem, né, essa interpretação sobre encarnação e reencarnação. Então, se nós pensarmos em encarnação, em quem que nós lembramos, via de regra? O Cristo. Segundo nos trazem, o único Espírito que encarnou aqui entre nós. E um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre o significado, né, dessa encarnação e o propósito. E quando nós falamos em reencarnação, são as diversas encarnações que nós ou outros espíritos temos no mesmo planeta, ou em determinado planeta. E o título aqui nos propõe falarmos sobre encarnação. Mas vamos lá, então. São Luís, que traz essas duas mensagens, ele vai falar que não existe limite de encarnação. Então, vamos supor, nós encarnamos aqui no planeta Terra, aí depois vamos estagiar em outros orbes, seja aqui do Sistema Solar, Marte, Júpiter, Saturno, que são, né, Júpiter e Saturno, nós temos exemplos aí na Revista Espírita que são, e também o Livro dos Médiuns, né, que são planetas muito mais evoluídos do que a Terra. E São Luís nos diz que não existe limite para essas encarnações, porque elas se fazem necessárias para o nosso desenvolvimento, né, para colocarmos em prática os atributos divinos relacionados à inteligência, para nós acelerarmos, né, o nosso patamar evolutivo. E aí São Luís vai falar que
em outros mundos, os espíritos eles não ficam delimitados a um determinado mundo, em mundos superiores. Eles têm a liberdade de se locomover entre outros mundos. Porque, como já chegaram a um determinado patamar evolutivo, então lhes é concedido, e muitas vezes eles pedem isso, eles vão para mundos inferiores com provas para nos auxiliar. E temos aí, né, na história da humanidade, diversos espíritos que, se aprofundarmos um pouquinho a análise, nós vamos chegar à conclusão que eram espíritos que estavam em provas entre nós, né? Então, a humanidade nunca ela esteve desprovida de personagens, de espíritos extremamente evoluídos a nos guiar. E aí ele vai falar que diferente, São Luís vai falar, que diferente do que acontece aqui na Terra, que nós estamos vinculados ao planeta e não temos essa liberdade de movimentação por conta do nosso estágio evolutivo. E São Luís finaliza, né, esse capítulo 24, esse item 24, dizendo que para nós, inclusive, deveria servir como um motivador, digamos assim, em percebermos através dessas comunicações que nós também podemos chegar até lá. Então, não existe limite da encarnação, porque a sabedoria divina proporciona isso a nós, para que nós tenhamos condições, independente de qual velocidade nós vamos imprimir a essa nossa jornada, mas que tenhamos condições de nos desenvolver plenamente e chegarmos, Deus queira, e nossa proatividade também, à categoria de espíritos puros. Então, essa é uma questão. Aí vamos para outra questão. Kardec sabiamente pergunta, mas tá bom, e qual que é a necessidade da encarnação? Uma vez que vocês mesmos, né, os espíritos, nos trazem que o mundo real é o mundo primitivo, ou seja, primitivo no sentido de primeiro, que é o mundo espiritual. Então, se a vida ela acontece no mundo espiritual, e se o mundo espiritual não depende do mundo material para ele prosseguir, qual é a necessidade da encarnação? E essa é a pergunta que vale 1 milhão de bônus horas para quem for para nosso lar, né? A necessidade de encarnação é para que nós pratiquemos aqui, no plano material, os desígnios que Deus tem para nós. Olhem só a importância dessa resposta, e que se nós passamos os olhos ali rapidamente, acaba passando, fica desapercebido. Então, a necessidade da encarnação, né, de estarmos aqui num contexto material, é para realizarmos os desígnios de Deus neste plano, os desígnios que Deus tem para nós. Ou seja, estamos aqui ainda em uma época de pandemia, onde se fala de novas variantes, e parece que quando a situação ameniza um pouco, vem uma outra questão que dificulta essa polarização que estamos passando, que se o discurso não for similar ao nosso, é inimigo, não serve, e aí nós tentamos ofender, né, a moral da outra pessoa, desqualificá-la. E questionamos, meu Deus do céu, por que eu estou aqui? Como se nós fôssemos um floquinho de neve
abandonado num país tropical, embora onda de frio. Estamos aqui não necessariamente para espiar. Abrindo um parênteses, espiamos porque fizemos mau uso da liberdade do nosso livre-arbítrio. Então, Deus permitiu que nós praticássemos o livre-arbítrio, como o próprio nome diz, a nossa maneira, a nossa vontade. E aí, em decorrência desse livre-arbítrio mal utilizado, nós precisamos resgatar, mas não como um castigo divino, porque a nossa consciência nos cobra isso a partir do momento que estamos numa condição onde podemos perceber o que nos propusemos enquanto estávamos no plano espiritual e o que de fato realizamos aqui e a diferença entre a proposta e a realização. Então, muitas vezes nós pedimos, praticamente imploramos para retornarmos e reavermos determinados pontos. Expiação. Mas raramente pensamos que estamos aqui por um propósito divino. E qual será o nosso propósito divino como apóstolos do Cristo no século XXI, em 2021, em um mundo pandêmico? Temos que pensar muito sobre isso. Honório de Abreu, que foi ex-presidente da USE de Minas Gerais, e vários nomes conhecidos passaram por ele, entre eles Haroldo Dutra, diz que nós temos que realizar a nossa evolução de forma consciente, cumprir a nossa parte na obra da criação divina. Como espíritas ou espiritualistas, já que a mensagem é um pouco similar, né, para ambas as vertentes, nós buscamos um pouco mais essa consciência espiritual, essa inteligência, essa compreensão espiritual. Mas buscar é diferente de praticar. E estamos aqui encarnados ou reencarnados, que com certeza é o nosso caso, para praticarmos essa nossa inteligência, nos aproximarmos da lei magna que nos rege, que é a lei do amor, que rege todo o universo, todos os mundos. Então, estamos aqui para isso. E falando em lei de amor, não podemos esquecer o ato de Jesus em encarnar, conforme falávamos no começo do tema, o ato de amor extremo, sublime que ele teve ao encarnar para nos direcionar. Imaginemos quando nós estamos numa situação mais favorecida e nós nos incomodamos se precisamos nos movimentar, se precisamos rever algumas coisas que ficaram em aberto, nós queremos ficar o máximo de tempo possível naquela boa condição. Só que com os espíritos evoluídos, com os benfeitores da humanidade e com o Cristo, é diferente. Porque conforme ele mesmo nos ensinou, ele estava aqui não para realizar o desejo dele, mas a vontade do Pai. E para realizar, para ele se manter dentro desta lei de amor, ele saiu de altos níveis que nós sequer imaginamos espirituais e veio estagiando tamanha sua luz, tamanha sua compreensão, até se materializar aqui entre nós. Pelo amor de Deus, quando eu falo se materializar, encarnar, né? Era carne, osso, assim como nós, possuía um corpo igual ao nosso. E muito mal compreendido, nós o
executamos, o crucificamos. E muitos de nós, infelizmente, ainda temos aquela visão do Cristo crucificado, que morreu para nos salvar. Mas não. Cristo viveu para nos salvar, encarnou para nos salvar, através de tantos exemplos lindos aí que, graças ao bom Deus, nós temos até hoje, que resistiram à história e que Kardec, com toda a equipe dos espíritos benfeitores, também praticamente mastigaram isso para que estivéssemos aqui hoje estudando e conversando um pouquinho mais. Então, quando Cristo ele vem encarnar entre nós, ele nos dá mais um exemplo prático de que estamos aqui para manifestar o amor. E falando em amor, lá no seu momento derradeiro, o que ele diz? Que deixaria um novo, né, mandamento, para que nos amássemos, assim como ele nos amou. O que isso significa? Que, embora tantas tribulações, embora inseridos muitas vezes num contexto familiar, social, que nos revoltamos, começamos a questionar a inteligência divina, poxa vida, mas não tem nada a ver. A minha família não tem nada a ver comigo. As pessoas do meu local de trabalho, da empresa, não tem nada a ver comigo. Ou então as propostas de recolocação profissional que eu recebo não tem nada a ver comigo. Eu já não me sinto mais tão próximo da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Eu estou completamente descolado, desolado. Não é possível, deve ter havido algum engano. Não. Estamos aqui por um propósito que é muito maior do que a nossa compreensão pode abarcar. E basta olharmos ao nosso redor. Porque se estivermos inseridos em um contexto onde as pessoas, via de regra, são boas, onde tudo acontece às mil maravilhas, então é sinal de que o problema somos nós, de que nós estamos ali para aprender e eles estão ali para praticar paciência, benevolência e tudo mais, para que nós possamos evoluir, né, crescer junto com eles. Mas, eventualmente, se ao olharmos para o lado, percebermos que a compreensão daquelas pessoas que nos cercam é muito distinta da nossa e que nós que temos que praticar a paciência, a benevolência, a fraternidade, a caridade, a humildade. Então, em vez de reclamar, lamentar, nós podemos iniciar essa prática da inteligência espiritual. Porque Deus permitiu que nós colocássemos em prática todas essas virtudes aqui no campo de prova material, para saber se de fato somos portadores dessas qualidades todas, essas virtudes morais todas. Então, assim, já estamos caminhando aí para o final. Em momento algum nos foi dito que seria fácil. Nós não fomos enganados, ludibriados, de forma alguma. Mas nós nos propusemos, nós nos dispusemos a estarmos aqui e sermos agente do Cristo, agente dos espíritos benfeitores que nos inspiram para que nós possamos espalhar um pouquinho de bem que seja, o nosso melhor recurso, ainda com as nossas dores, para que o nosso semelhante
se sinta mais acolhido, se sinta mais próximo dessa lei de amor que nos rege e que talvez ele, hoje, momentaneamente, tenha mais dificuldade do que nós em perceber. Então, meus amigos, meus irmãos, a mensagem que nos fica acerca desses dois itens, que passando os olhos rápidos ali, numa leitura rápida, podemos perder tantos ensinamentos com essas duas respostas aparentemente simples de São Luís. A importância da providência divina permitir que encarnemos e reencarnemos quantas vezes forem necessárias, para elevarmos a nossa compreensão e para nos situarmos dentre essa programação divina, a tarefa que nos compete. Que possamos, então, continuar com o nosso Mestre Jesus e até uma próxima, se Deus quiser. Gratidão. Fiquem em paz.